Fala pessoal, tô fazendo um videozinho aqui sobre uma manutenção preventiva que eu tô fazendo na minha máquina de solda. Talvez eu precise usar ela na reforma do Fusca, né? Futuramente na funilaria. Ela é uma máquina da Azen, é uma GA140. Ela é multiprocesso, ela é MAG, MIG e MIG sem gás. Eu desmontei ela, acabei não filmando o começo da desmontagem, vou só falar por alto aqui alguns cuidados a se tomar. Primeiro é tirar foto de tudo, né, para você saber onde vão os conectores, não se confundir na hora de remontar. Outra coisa, aqui está a placa principal e uma placa secundária que ela fica pendurada aqui em cima, a placa principal fica aqui embaixo. Um cuidado muito importante que tem que ter. Como dá para ver, tem capacitores bem grandes aqui, então sempre mexer com ela desligada há algum tempo já, porque pode ter voltagem residual nos capacitores. Testar os capacitores antes de correr o risco aí de encostar no contato, porque o choque por um capacitor desse pode ser grande. E é isso, o cuidado principal é esse, né? Cuidado com os capacitores, né? E o cuidado de estar sempre observando onde que estava cada fio, onde que estava cada conector. Eu comecei a desmontagem, desmontei a placa secundária, tirei os conectores de alimentação aqui da placa principal, desconectei os cabos aqui tem de várias coisas, né? Os cabos dos ajustadores, os potenciômetros, do motor de alimentação de arame. E aí fiz a desmontagem, vou passar limpa contato aqui nas placas, fazer uma limpeza geral. E aqui eu desmontei também, aqui ficava o suporte do rolo de arame, ele estava bem deteriorado, eu vou provavelmente fabricar uma peça nova, né, no torno, porque eu acho que não vai dar para restaurar ela. Aqui os conectores aqui de cima, são os conectores de polaridade da tocha, também estavam bem enferrujados, eu já comprei peças novas aí para substituir, era um parafuso basicamente, né, o conector, vai ser só substituir. Aqui os conectores de engate rápido aqui dos cabos do porta-eletrodos e do grampo de negativo também estavam bem enferrujados. Eu já comprei novos na internet para poder trocar. Então eu fiz toda essa desmontagem, vou fazer uma limpeza geral, passar limpa contato. Vou desmontar a tocha está aqui, né? Para desmontar a tocha, o que eu posso adiantar aí? O que prende a tocha no lugar, primeiro, a mangueirinha de gás, né? Que eu vou ter que desmontar ela, não vou desmontar aqui na mão porque eu preciso das duas mãos para poder soltar aqui a mangueirinha, né? A segunda coisa que está conectada na tocha é esses dois fios aqui. Um deles eu já até tirei do conector, né? Dá para ver que é esse conector de pino. Deixa eu ver se vai focar aqui. Ele tem duas aletinhas ali que travam ele no lugar, né? Tem algumas ferramentas especiais para você tirar isso daqui, ou você pode usar um grampo. Basicamente você vai ter que forçar essas aletinhas para dentro e sacar ele, né? Eu marquei aqui o fio que estava do lado direito, né? Fica um fio aqui e o outro aqui. Eu acho que não tem necessidade, porque pelo que eu vi, isso daqui está conectado no gatilho. Ele é basicamente conectado nesse gatilho. Quando você aperta o gatilho, ele fecha o circuito entre os dois fios, né? Então, eu acredito que não faz muita diferença a ordem que você coloca eles aqui, né? Isso daqui é para o acionamento do motor que alimenta o arame. Então a ordem não importa muito, mas eu marquei só por desencargo, né? E vou desconectar esses dois pinos, né? Para poder sacar essa fiação que fica presa na tocha. E depois eu vou desmontar essa pecinha aqui, onde está preso o rolo, o tubo onde vai o arame, né, na tocha. E aí eu vou conseguir sacar a tocha para fazer uma manutenção um pouco mais minuciosa. Então, por enquanto, basicamente é isso aí. Eu vou fazendo a limpeza e vou passando mais ou menos algumas dicas aí do que fazer caso você vá fazer alguma manutenção parecida numa máquina sua, né? Bom, dando continuidade aqui à manutenção da máquina de solda, eu desmontei aqui a tocha MIG, já desmontei ela. Aqui o plástico, a moldura do plástico, eu já limpei, passei um silicone no plástico para recuperar. Ela fica presa por esses parafusos aqui. E essas porquinhas, eu já comprei 4 novas de inox.
Tava um pouquinho enferrujado. Essa molinha que tá aqui, ela fica dentro daqui do gatilho da pistola, né? Deixa eu pegar a pecinha aqui do gatilho. Ela fica aqui dentro, que é só para dar o retorno do gatilho, né? Quando você aperta ele voltar. Essa molinha estava bem enferrujada, ela inclusive quebrou. Então eu vou ter que substituir ela. Eu tô achando que o tamanho dela pode ser até que uma mola que tem numa lapiseira aqui funcione. Eu vou dar uma verificada. As outras peças aqui da pistola já foram desmontadas também, foram limpas. Tirei ferrugem, tirei sujeira. E aqui dentro do guia do arame, eu joguei descarbonizante aqui dentro, para limpar um pouco da ferrugem que está aqui dentro. O ideal vai ser depois eu usar o próprio arame para limpar um pouco aqui, né? Mas eu joguei um pouco de descarbonizante para ir tirando o excesso da sujeira aqui. Então agora limpei os cabos, né? E agora vou começar a montar de novo a pistola MIG. E como eu falei, eu desmontei aqui uma lapiseira e tem uma mola que o tamanho é bem próximo dessa daqui. Eu vou ver se ela serve como substituto. Então tá aqui a pistola MIG montada. Já limpei os cabos. Tudo limpinho. Aqui dentro tudo montadinho certinho, meio chato de montar. Coloquei a mola nova. Gatilho funcionando. Tá um pouco mais duro porque a mola é maior, né? Mas funcionando. Depois eu só vou fazer um teste elétrico aqui para ver se está tudo isolado, bonitinho. E é isso, a pistola já está pronta. Bom, aqui a carcaça eu desmontei o máximo que deu. Tem a chapa que ficava aqui no meio, né? Eu desconectei os conectores do display, tirei o display, deixei aqui, né? Tirei os parafusos da placa da chapa que fica aqui no meio e desmontei ela completamente para colocar ela aqui e fazer uma pintura um pouco melhor, né? Lixei aqui os pontos que estavam com ferrugem, passei convertedor, apesar que eu vou usar uma tinta do tipo Hammerite, né? Que você pode pintar por cima da ferrugem, tinta esmaltada, né? Então o ideal seria tirar toda a tinta antiga e colocar uma tinta nova, mas eu já lixei aqui os pontos de ferrugem. Como é uma tinta que você pode aplicar por cima de ferrugem, eu vou pintar a peça inteira por cima da tinta antiga. Deixei aqui os pontos que estavam com um pouquinho de oxidação. Agora pintar essa chapa aqui e a outra parte da carcaça. Aí eu não vou me dar o trabalho de desmontar tudo isso aqui, porque tem botão que está colado com cola quente e tal. E aqui na parte de dentro eu só preciso pintar um pouco aqui, nessa área. E do lado de fora, perto dos conectores, onde enferrujou um pouco. Então essa parte aqui não precisa de uma pintura completa, eu não vou desmontar tudo isso daqui. Mas caso precisasse, eu teria que desmontar todos os potenciômetros aqui, o botão, os plugs, e aí deixar só a carcaça para fazer uma pintura. Pessoal, então vou começar aqui a remontagem da máquina de solda. Pintei aqui as chapas da carcaça da máquina, já parafusei aqui. Aí cobri as áreas que estavam descascando, dei uma lixada na ferrugem, pintei com Hammerite. O acabamento não é o melhor porque é uma pintura para pintar por cima da ferrugem, então ela é uma tinta mais emborrachada, o acabamento, e eu também vacilei na hora de pintar, acabei deixando escorrer um pouco, mas para mim o principal objetivo era tratar a ferrugem da carcaça. Então tá tudo pintadinho aqui. Eu vou começar a remontagem agora das partes aqui dos componentes da máquina. Bom pessoal, montar aqui a placa do visor da máquina. São dois parafusinhos aqui. Depois que tiver montado no lugar, coloco o conector. Esse conector é do LED que fica aqui em cima, esse LED aqui. Só que o LED está bem corroído, então eu vou trocar o LED depois. Por enquanto só vou deixar a pecinha mais ou menos encaixada aqui.
Depois eu coloco lá de novo. Então esse conector, por enquanto, vou deixar ele separado aqui, que é o do LED do funcionamento da máquina. E esse daqui eu conecto no lugar, que é o conector da placa do visor. Pronto, já está conectado. Agora eu vou montar o conector novo que eu comprei. Esse daqui é como ele vem, né? Primeiro você desmonta ele para colocar a carcaça aqui no lugar. Coloca a carcaça aqui, encaixa a outra ponta do outro lado, coloco essa peça aqui na posição certa. Não sei se tem uma posição, eu acho que eu posso colocar isso aqui. Acho que a posição dela fica a critério da... Ah não, não é a critério não, ela fica pra cima aqui, se eu não me engano. Aí, encaixa aqui, coloca outra ponta aqui. Agora ponho a argoela e a trava. Eu vou ter que parafusar enquanto eu seguro aqui atrás, que vai ser um pouquinho difícil. Se quiser tomar para o outro lado aqui. Pronto. Primeiro eu vou apertar na mão, depois eu aperto as duas com a chave. Eu vou dar um pequeno aperto aqui agora. A chave é um pouco maior que a 22, mas a 22 dá para apertar um pouquinho. Não precisa fazer um aperto muito forte. É só suficiente para travar bem. Agora a gente vai colocar a placa principal no lugar. Eu deixei os parafusos da placa principal aqui embaixo para não perder eles. Então eu vou tirar eles aqui primeiro, com muito cuidado para não perder. Para ficar mais fácil, não ficar dificultando minha vida, esse conector já vou deixar ele conectado no lugar, para poder não ficar se mexendo aqui. Então, já está conectado. Esse conector também já posso colocar ele no lugar, já passei o limpa-contato. Deixa eu só virar que ele está virado para o lado errado. Cuidado com os fios aqui. Muito cuidado com todas as partes aqui. Vamos passando aí devagar. Para não arriscar em nada. E essa chapa aqui embaixo, essa chapa amarela que está aqui embaixo, é muito importante. Não pode esquecer ela, porque ela é um item de segurança. Isso daqui é para tentar isolar a carcaça da placa, né? Porque tem alguns capacitores grandes aqui, então esses capacitores, se por algum acaso entrarem em contato com a carcaça, vão descarregar energia na carcaça. Se você estiver encostando na máquina, vai acabar dando choque. Bom, a placa principal está montada e parafusada no lugar. Como eu falei, tomar cuidado para não esquecer essa chapinha isolante aqui. Uma dica que eu vou dar, porque eu penei um pouco para parafusar ela de volta, como eu troquei esses conectores aqui, a distância dele pode não ficar exatamente a mesma de antes. Então a placa pode não ficar 100% alinhada. E eu acabei forçando um pouco aqui os conectores para poder tentar colocar ela no lugar, quando na verdade você pode soltar aqui essa chapa conectora aqui, você pode soltar nesses parafusos que já são acessíveis até por aqui mesmo, aqui por baixo. E soltando eles, você vai ter a placa mais móvel, você fixa ela no lugar e depois você aperta eles na melhor posição aqui para eles terem o máximo de contato com os conectores. Agora eu vou travar os conectores no lugar, dar o aperto. Eu vou narrar esse trecho do vídeo porque o áudio acabou ficando bem ruim. Mas aqui eu estou apertando o parafuso que vai ligar a chapa conectora da placa principal com os engates conectores. E esse aperto ele é muito importante porque o contato entre a chapa conectora e os engates ele tem que ser muito bom. Se tiver algum mau contato, isso pode gerar faísca, pode gerar um arco voltaico, pode gerar calor e danificar a máquina, danificar os conectores ou causar uma solda ruim, porque o cabo de aterramento vai estar com a conexão
ruim ou o porta-eletrodos vai estar com uma conexão ruim, isso pode prejudicar a sua solda e prejudicar a sua máquina. Então esse aperto é muito importante. Mais para frente no vídeo vocês vão ver que eu cometi o erro de não conectar também os cabos da alimentação da pistola MIG. Eu vou ter que conectar eles depois. E eu estou usando aqui uma chave 13 para fazer o aperto. Bom, agora a gente vai colocar os conectores novos. Eu comprei um parafuso novo, como vocês podem ver, os antigos conectores estavam bem oxidados. Uma dica que eu vou dar você pode ficar tentado a comprar o parafuso de aço inox, mas é uma péssima ideia porque o aço inox não é um bom condutor de eletricidade. Então quando você for comprar um parafuso novo para o conector, compre de aço comum ou de latão, que seria o ideal, né? O melhor dos mundos seria o latão. Eu comprei 2 de latão, só que eu não tenho porcas o suficiente para montar o conjunto completo, então eu vou montar com de aço e depois, quando eu já tiver as outras porcas, eu monto com de latão, porque o de latão é imperial a medida. Então eu preciso comprar porcas imperiais para poder casar com esse parafuso. Como eu já tenho as porcas para o de aço, eu vou montar com de aço mesmo, vou mostrar a montagem aqui. Desse lado você vai ter ou a cabeça do parafuso, ou caso seja um parafuso sem cabeça, igual ao original, você coloca uma porca desse lado. E uma arruela, que é o que vai travar o conector desse lado aqui. Então você passa essa peça de plástico, encaixa ela aqui. Do outro lado você vai vir com essa outra peça de plástico, que vai casar com ela desse lado. E aí você vai pegar mais uma porca, que ela inclusive é para encaixar dentro dessa peça de plástico. Infelizmente a porca que eu peguei ela fica um pouquinho folgada, mas não tem problema, eu vou dar para tentar apertar o máximo que eu puder aqui. E aí você vai fazer um encaixe aqui. Vai virar até encaixar. E aí, o que sobra aqui é uma arruela de pressão. Aí no caso o cabo da tocha MIG vai ficar em um desses dois, né? Você vai colocar o conector, depois a arruela de pressão e mais uma porta que é o que vai conectar ela aqui, no positivo ou no negativo. Então estamos prontos aqui os conectores novos. Agora eu vou montar a ventoinha, né? Uma dica que eu vou dar para vocês é não se esqueçam de montar a ventoinha antes de colocar a placa principal. Eu passei um susto aqui agora, que ela não ia entrar. Então eu desmontei aqui o engate do gás. E aí abriu espaço suficiente aqui para conseguir encaixar ela aqui no lugar. Então caso vocês esqueçam igual eu, cometam esse erro, vocês podem fazer dessa forma. Então agora eu vou colocar ela no lugar. Enfim, vocês só confiram que ela está na posição certa para o fio chegar até aqui com o conector. E aí agora é só parafusar ela no lugar com a chapinha aqui de proteção. Ela vem aqui, vocês vão ter que alinhar ela aqui com os furos da carcaça. Agora eu vou colocar de volta aqui o engate do gás que eu tive que tirar, né? Porque eu esqueci de montar ele antes de colocar a porca principal. É só uma porca 14 aqui. Coloca no lugar, dá um apertinho. Não precisa também apertar demais. Pronto. E agora, colocar o conector de volta no lugar aqui. E pronto. Agora, o ventilador já está montado. Agora, o motor do rolo de arame, já devidamente limpo, passei um silicone nas peças de plástico, limpei aqui o que tinha de oxidação aqui no rolamento e no rolamento de fio. Agora a gente vai encaixar ele no lugar, passo aqui o conector e o motor, né? Ele já vai encaixar certinho no lugar que ele tem que ficar. E aí basta apertar esses dois parafusos que já vão estar basicamente alinhados aqui com
já está no lugar. Tem essa tampinha aqui também. Só que essa tampinha, por enquanto, eu só vou posicionar ela aqui e não vou dar um aperto total, só vou colocar o parafuso no lugar para não perder. Mas depois eu vou ter que abrir essa tampinha de novo para poder montar a tocha MIG, que tem que passar uma parte dela aqui dentro dessa carcaça. Bom, pessoal, uma coisa que eu tinha esquecido de montar é os cabos que ligam aqui o negativo e o positivo com a tocha, né, que vai ser conectada desse lado aqui. Eu tinha esquecido de conectar os cabos, então tem que ligar eles aqui entre o parafuso e a chapa, né, e a chapa fica conectado direto aqui com o conector. Então, conectado isso aqui, está pronta a parte da tocha MIG, falta só instalar a tocha, né. Então, basicamente o que eu tinha para montar hoje já está montado. A placa principal, os conectores, os cabos, o ventilador, o motor de arame. Basicamente a única coisa que está faltando agora é a placa secundária, que eu só vou montar depois porque eu tenho que colocar a peça aqui, que é o suporte do arame, que eu ainda vou fabricar. Então, por enquanto é isso, a etapa de montagem aqui. Falta também comprar um LEDzinho aqui, mas já está tomando forma aí a máquina e já dá para ver que ela está com um aspecto bem melhor do que quando eu desmontei. Espero que funcione bem depois que já tiver tudo montado.